Olá, assinante da TV Destaque, estamos retornando para o segundo bloco do nosso programa Direito e Deveres, Cidadania e Ação, hoje na companhia do Dr. Rodrigo Prates, entrevistando o Dr. Leonardo Freire, advogado eleitoralista, que está nos tecendo importantes esclarecimentos a respeito da legislação e das regras eleitorais que vigorarão para essa próxima eleição de outubro aqui de 2016. Doutor Leonardo, falávamos a respeito do uso da internet, do WhatsApp, e temos aí a questão também do outdoor, como é que fica, o que pode, o que não pode. Qual é a sua opinião a respeito do uso da internet e o eventual limite, se tem, se não tem? Como é que fica essa questão para a gente depois passarmos para um outro tema? Existem limites, sim, porque pode ser utilizado, como eu falei, para a gente fechar o raciocínio. Pode ser utilizado o WhatsApp, pode ser utilizado o SMS, pode ser utilizado o e-mail, podem ser utilizadas as redes sociais. O que não pode, durante o período de campanha, ou seja, a partir do dia 16 de agosto, é o impulsionamento do Facebook, a compra de mailing para encher a caixa de mensagem. Eu não posso lá comprar lá do Google, lá impulsionamento? Não pode. Não pode comprar impulsionamento no Facebook, não pode comprar impulsionamento no Google, não pode comprar lista de e-mail, não pode se utilizar de mecanismos de disparo automático de mensagens. Então pode ser feita mensagem via SMS, mensagem via WhatsApp? Pode, desde que seja uma pessoa disparando. Não pode ser utilizado do recurso do telemarketing, centrais de telemarketing não podem ser utilizadas para divulgação de campanhas eleitorais. O problema disso tudo é você fiscalizar, você provar que não é uma máquina e sim uma pessoa que está disparando o SMS, ou não é uma pessoa individualmente fazendo propaganda na sua casa e não uma central de propaganda que está fazendo a divulgação da candidatura. Então, a dificuldade é a fiscalização, mas as proibições existem. Já durante a pré-campanha, não existem vedações para essas regras, mas o Poder Judiciário já começa a criminalizar condutas que não são proibidas pela lei, o que é discutível, mas, de todo modo, isso começa a acontecer, por exemplo, com o impulsionamento no Facebook. Já há 2 tribunais regionais eleitorais, de Pernambuco e de Santa Catarina, que aplicaram multa às postagens de Facebook que tratam de candidaturas e que são impulsionadas, entendendo que, se não pode durante a campanha, não pode também durante a pré-campanha. O raciocínio me parece lógico, mas parece também que contraria o nosso sistema jurídico no que diz respeito a princípio de legalidade, etc. Então, de todo modo, é uma das maneiras de você evitar o abuso do poder econômico, você evitar a propaganda paga na internet. Mas isso é uma multa? Multa ou é uma caridade? Não, a multa é pesada e aí é por post. Então, se você tem lá 10 posts e você paga a multa mínima, que é R$5.000, você vai ter R$50.000 de multa. Sempre lembrando que possivelmente sendo agravado na repetição. Sempre lembrando que a multa ela é pesada para quem não pode pagar. Então, se tem um candidato com uma estrutura enorme de campanha, ele vai pagar essa multa. E também a gente tem que lembrar o seguinte: o fato de ser uma multa não significa que é só a multa. Porque se você tem um conjunto da obra que indique que o candidato desrespeita, porque vale a pena desrespeitar, porque ele tem dinheiro para pagar multa, você pode entrar também com uma ação por abuso do poder econômico, uma representação por abuso do poder econômico, que pode redundar na cassação do registro, se ele já tiver eleito na cassação do diploma e se ele tomar posse na cassação do mandato. Então, existem mecanismos para isso. Muitas vezes, no direito eleitoral, uma propaganda isoladamente, a gente recebe muitas consultas durante o dia, quando nos é exibida uma propaganda, um material. Você olha aquele material e diz, não, isso não tem, isso não tem problema, por mais que pareça uma irregularidade, mas isso não tem problema. Quando você vê o conjunto da obra, você começa a enxergar alguma coisa diferente. Então, uma propaganda isoladamente pode não significar muita coisa, mas o conjunto da obra pode sim significar. Pois é. Doutor Leonardo, uma coisa que eu estou com uma grande expectativa é o seguinte. Nós temos visto todos os dias a notícia de que a empreiteira tal, A, B, C, D, todas no mesmo sentido, destinaram
não vou aqui discutir a origem do dinheiro, mas destinaram milhões e milhões e milhões para determinadas candidaturas. E toda aquela propaganda, todo aquele aparato feito em eleições passadas era feito com suporte nessas contribuições. Agora, está proibida a arrecadação e aplicação de recursos de empresas, de pessoas jurídicas. Então, a empreiteira agora não vai poder mais. Estou falando empreiteira porque as grandes empreiteiras as que têm maior repercussão aí atualmente. Né? Até não demais, vai vir né, dinheiro. Cláudio? Repercussão até demais, né? Não vai vir dinheiro de empresa nenhuma, pelo menos oficialmente. Qual é a expectativa do potencial das campanhas políticas deste ano? A expectativa é de pouquíssima arrecadação. Para que o telespectador tenha uma ideia, 95% do dinheiro arrecadado nas últimas eleições advinha de pessoas jurídicas. E esse não é um fenômeno brasileiro. Nos Estados Unidos, 99% das campanhas são financiadas por dinheiro de pessoa jurídica. E, na verdade, não são financiadores de campanha, não são colaboradores de campanha, são investidores de campanha. Né? Então, porque nós estamos vendo o seguinte, a mesma empresa, ela investe em 3, 4 candidatos. Né? Sim, não perde nunca. É como aquele jogo da loteria que você joga no mais fraco dos times, né? Apostando numa virada sobre o melhor de todos, que é o Corinthians. Né? Então você coloca... É contestável. Você aposta nas 3 hipóteses e se porventura acontecer uma catástrofe, você não perde. É o que fazem as empreiteiras. Né? Tá bom. Essa do Corinthians foi terrível, porque, sei lá eu, né? Nós não podemos fazer propaganda enganosa e o doutor Leonardo está nos fazendo crer de que o Corinthians é o time de grande potencial. Muito bem. Desculpa, telespectador. Doutor Leonardo, o financiamento público é a solução? Acredito que sim. Quando você divide o dinheiro público entre os candidatos e diz para eles que todos tenham, e divide de maneira igual, né? E aí você estabelece regras bastante superficiais para dizer como cada um vai gastar, você estabelece uma liberdade ampla para o candidato escolher a estratégia da campanha dele baseado naquele recurso que ele tem. O que tem que se fazer é aplicar uma regra de recurso público, mas vedando qualquer outro tipo de contribuição e criminalizando fortemente quem usar o Caixa 2, porque o que eu tenho visto é o pessoal dizer o seguinte, mas se colocar o financiamento público vai ter o Caixa 2 do recurso privado. Né? Esse é um risco que acontece, como já é um risco que acontece hoje, como é um problema desde sempre. Né? O grande problema da política no Brasil é o financiamento das campanhas. Tanto que agora nós vamos ter campanhas bastante diminuídas por conta do medo que os doadores têm. Os doadores estão com medo de doar, né? Tanto pessoas jurídicas como pessoas físicas que nunca foram chamadas a esse processo. O eleitor, ele não fazia parte, ele nunca fez parte como integrante desse exercício democrático no que diz respeito a construir campanhas. O eleitor é chamado só no momento do voto, efetivamente. A partir de agora, cria-se a ideia de que o eleitor tem que participar, inclusive bancando as candidaturas. Por quê? Porque a democracia custa dinheiro, a democracia custa caro. Para eu levar a minha mensagem nas periferias, para eu levar a minha mensagem nos lugares mais longínquos, eu tenho que gastar. Gasta com papel, gasta com gasolina, gasta com carro de som, gasta com internet. Então, você precisa espalhar essa candidatura. Como nós temos um sistema bastante distorcido, me parece que uma fonte exclusiva de financiamento, que seria o financiamento público, ela teria condições, de alguma maneira, até de facilitar a fiscalização, porque todos os panfletos, por exemplo, só poderiam ser pagos via fundo partidário, ou fundo de eleições, ou um outro fundo qualquer que se crie, e você não daria, teoricamente, margem, né, para outros tipos de contratações. Mas tem um outro detalhe ainda que diz respeito a essas empreiteiras todas. Elas não podem doar para as campanhas esse ano, né? Mas muitos partidos estão com as suas contas ainda, né, tomadas por dinheiro oficial de doações feitas no ano passado, quando podia ser feita a doação.
Então, se esse dinheiro não vai entrar na campanha, e como é um dinheiro carimbado, se entrar, vai ser criminalizada, a prestação de contas do candidato vai ser criminalizada, mas, por outro lado, o partido vai usar esse dinheiro para sustentar suas estruturas e, não tendo que usar outro tipo de verba para sustentar suas estruturas, vai poder encaminhar esse dinheiro para as campanhas. Então, de certa forma, continua havendo um financiamento ainda, né, privado, empresarial, de campanhas para quem já tinha estoque. Para quem não tinha estoque, não pode mais, não tem jeito. Olha, mais uma vez, a gente repete aquilo que normalmente falamos sempre, né, doutor Rodrigo? Quando o assunto começa a ficar palpitante e várias questões ainda restariam ainda para ser abordadas, mas o nosso tempo em TV, a gente sabe que é um tempo curto. Estamos chegando ao final de mais um programa. Com certeza, lá para final de agosto, início de setembro, um mês talvez antes da eleição, a gente vai trazer de novo o doutor Leonardo para que possa, já no calor da eleição, né, trazer como é que é a postura, como é que está transcorrendo a eleição, a fiscalização, o comportamento dos candidatos frente à legislação. Da minha parte, eu agradeço a presença e sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Fica já o convite para daqui a um tempo aí voltar para outros esclarecimentos. Doutor Rodrigo. Doutor Clóvis, muito obrigado pela companhia de bancada. Doutor Leonardo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. E que fique claro ao telespectador que ele está assumindo o compromisso de voltar em agosto. Sem falar que está com muito serviço no escritório, com muito candidato aí prestando auxílio, hein, doutor Leonardo? Seja muito bem recebido em nosso programa, é um prazer vê-lo. E passo a palavra a você para as considerações finais. Eu agradeço a recepção, agradeço o convite para as próximas vezes e já confirmo, né, quando precisar e a gente tiver disponibilidade, estaremos sempre presentes. Muito obrigado. Muito bem, telespectador, obrigado e até o próximo programa.